Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos no último dia de jornada e hoje eu tenho um palestrante incrível, né, que eu sou muito suspeita em falar e eu tenho certeza que ele vai conseguir passar, assim, absurdo conhecimento para vocês. O Dr. Hélio Albuquerque, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo durante a minha graduação. O Hélio me guiou bastante aí durante a minha trajetória. E sempre que eu tenho a oportunidade de envolver ele um pouquinho do Guia Residência, eu sempre trago, porque é uma pessoa excepcional, que tem muito conhecimento para passar para vocês. E hoje, né, ele vai apresentar o tema para vocês sobre infecções odontogênicas graves. E eu passo a palavra para o Dr. Hélio. Ô, Mari, muito obrigado pelas palavras. Eu também fico muito feliz aí com seu sucesso, agora já mestranda em São Paulo. Coisa boa. Agora eu estou com uma responsabilidade muito grande também, né? Você me deixou aí numa sinuca de bico com uma responsabilidade muito grande. Mas vamos lá. Vocês estão vendo minha tela já da apresentação do slide, tá tudo ok? Tudo ok. Bem, antes de mais nada, só um segundo que eu perdi minha tela. Pronto, achei. Antes de mais nada, parabéns pelo evento, né? É muito bom essas discussões científicas, essas reuniões de colegas da área tentando melhorar o aprendizado, tentando levar os estudantes a conhecer melhor a cirurgia bucomaxilofacial e conhecer também os caminhos para entrar na residência, que é o que você está fazendo aí. Parabéns, antes de mais nada, você e Tiffany estão fazendo, assim, muito pela cirurgia. Vamos lá, vamos começar um pouquinho falando de infecções odontogênicas. Mariana já me apresentou, né? Eu sou bucomaxilo pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Hoje eu sou cirurgião do Hospital de Urgência de Sergipe, também da FUNESA, e tenho também atuação na clínica privada, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre essas infecções graves, porque eu acho que é sempre um desafio para o cirurgião, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, um caso de cirurgia ortognática, biomaxilar, anquilose de ATM, enxertos, reconstruções, patologias, a gente sabe que, tecnicamente falando, são cirurgias extremamente mais difíceis do que, por exemplo, você tratar cirurgicamente uma infecção, que consiste basicamente em drenagem, desbridamento e exodontia. Basicamente é isso. Só que a infecção, eu tenho um carinho especial por essa área, porque eu acho que é um desafio intelectual muito grande, né? Diante de infecções graves, como a gente vai discutir hoje, eu acho que o cirurgião tem que ter um raciocínio, um conhecimento farmacológico, de clínica médica, de anatomia, conhecer muito patologia para poder descobrir microbiologia, para poder chegar na resolução desse paciente. Então, esses pacientes têm um desafio cirúrgico e clínico muito grande. Eu já tive, por exemplo, pacientes que ficaram internados no nosso serviço 60, 70, 90 dias tratando de infecções severas, até ele receber alta e ir para casa. Né? Isso exige muito da equipe, exige muito do conhecimento, exige uma interdisciplinaridade muito grande para você trabalhar a infectologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, neurocirurgia, clínica médica, para esse paciente poder sair. Então, eu acho que, apesar de tecnicamente não ser a área mais complexa, ela é intelectualmente uma das mais difíceis, com certeza, porque exige todo esse conhecimento. Vamos definir um pouquinho hoje o que é que a gente vai conversar, tá? Quando Mariana me chamou para falar de infecções, eu pensei em falar de infecções mais graves, então, aquela parte básica que vocês encontram nos livros de graduação, que vocês já têm nas aulas de graduação, a gente vai tomar como se vocês já tivessem esse conhecimento, tá? Se não tem ainda dos espaços faciais, dos antibióticos, de como essa infecção desenvolve, volta lá, dá uma estudada, depois assiste de novo aqui essa aula, que eu acho que você vai conseguir entender mais. Assista aí as 2 vezes, que eu acho que você vai conseguir aproveitar mais o que é que a gente tem para falar aqui, tá? Vamos delimitar primeiro o que é que a gente vai falar, tá? Quando eu falo de infecções graves maxilofaciais, eu posso ter infecções odontogênicas, né, de origem dentária, e não odontogênica, tá? Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes com fraturas que infectam sinusites, pansinusites, né, sinusites de todo os seios da face, cialodenites,
infecções de amígdala, né, tonsilares, e infecções pós-operatórias que podem levar a casos muito severos. Mas hoje a gente vai conversar mais sobre as questões odontogênicas, tá? Que é basicamente cárie, doença periodontal e o trauma dental que também leva à necrose pulpar. Nesse conjunto, a gente tem como responsável de 60% a 90% dessas infecções graves, tá? Então, é o grande responsável aí por levar o paciente ao hospital. Como é que, só para a gente contextualizar, para a gente chegar um pouco numa discussão mais avançada, como é que isso acontece? Isso aí vocês já estão careca de saber. Eu tenho uma cárie, essa cárie envolve o sistema de canais radiculares, né? Eu tenho a necrose da polpa. Com a necrose da polpa, eu tenho uma infecção do periápice, né? Essa infecção do periápice, a depender de defesa do hospedeiro e a depender de virulência dos micro-organismos envolvidos, eu tenho dois caminhos a seguir. Se as defesas do hospedeiro e a virulência do micro-organismo é baixa, eu vou seguir um caminho crônico, né? Essas bactérias lá na região do periápice vão estimular os restos de malacéis, eu vou ter uma formação de um granuloma, e depois dessa formação de granuloma, se isso continuar sendo estimulado, eu vou ter a formação de um cisto, tá? Quando a defesa do meu hospedeiro está comprometida, a defesa do meu paciente está comprometida, ou a virulência que chega de bactérias lá, ou a virulência de bactérias que chega lá no periápice, elas estão altas, eu tenho a infecção aguda, né? E essa infecção aguda, ela pode transformar em várias outras situações. Como, por exemplo, abscesso periapical, vou tirar aqui, o abscesso periapical, a difusão pelos tecidos moles, que são as infecções mais graves, difusão pelo osso, que é a osteomielite, pode fistulizar, né, formar uma fístula espontânea, ou você pode ter uma disseminação hematogênica para outras regiões do corpo, para você ter infecção metastática. Hoje, a gente vai conversar sobre essa difusão pelos tecidos moles, maxilofaciais e cervicais, tá? Só para a gente contextualizar o que a gente vai falar. É importante lembrar que as bactérias que vão causar essas infecções odontogênicas, elas basicamente são as mesmas, tá? É raro, quando você vai fazer alguma cultura, vai fazer teste de biograma, você achar alguma bactéria fora do complexo maxilofacial. Lembrem que as bactérias que iniciam lá a cárie, à medida que elas penetram no sistema de canais radiculares e chegam na região do periápice, elas mudam, tá? As bactérias que estão aqui, elas são alimentadas pela microbiota bucal, e depois, à medida que elas vão entrando, elas vão desnaturar proteínas e glicoproteínas lá no periápice. A tensão de oxigênio muda, então eu tenho bactérias aeróbias mudando à medida que sobe para a região do periápice para anaeróbias. Isso quer dizer que a maioria das infecções odontogênicas eu vou encontrar cocos gram-positivos aeróbios e bacilos gram-negativos anaeróbios, tá? Isso é muito importante, porque isso é o que embasa a nossa antibiótico-terapia empírica, né? O nosso tratamento com antibióticos inicial, ok? Feito isso, entendido isso, eu tenho que saber que eu iniciei lá, eu tive minha cárie, foi para a região do periápice, da região do periápice, virulência alta e ou baixa do hospedeiro, eu tenho uma transformação de um abscesso em uma difusão pelos tecidos. Essa difusão, esse comprometimento desses espaços, ele obedece a uma sequência lógica, tá? É lógico que se eu tenho lá um molar inferior, o que vai determinar a formação do meu abscesso é a inserção do músculo, a espessura do osso, onde o dente está localizado. É claro, eu tenho um molar inferior, eu vou comprometer ali ou o espaço bucal, ou o espaço submandibular, ou sublingual. Não tem como um molar inferior, inicialmente, ele já aparecer no espaço, por exemplo, submentoniano, de um modo inicial. Geralmente, isso vai ser uma consequência do comprometimento do espaço submandibular, inicialmente, tá? Então, isso segue uma sequência lógica em comprometimento de espaços primários, para depois ter o comprometimento de espaços secundários, e aí sim ter infecção distante. Dito isso, quando eu tenho um paciente que chega com mediastinite, por exemplo, uma infecção do mediastino,
É lógico que esse paciente já demorou tempo demais para ser tratado, porque ele já teve a cárie, a lesão lateral, difusão pelos espaços primários, difusão pelos espaços secundários, e depois ele chegou a espaços distantes. Esse paciente, para chegar a ficar grave, já passou muito tempo, e houve alguma falha aí nesse tratamento, tá? Então, só para a gente definir, tratando aí de infecções graves, a gente pode ter infecções que são ascendentes, que sobem, como o abscesso orbital, a trombose do seio cavernoso e o abscesso cerebral, e eu posso ter infecções descendentes, como a angina de Ludwig, a mediastinite e a fasciite necrosante, que é o que a gente vai conversar hoje aqui sobre essas infecções, tá? Veja, o paciente chegou no hospital, né? O paciente chegou no serviço com história de infecção, logicamente que você vai colher essa história do paciente, quando é que ele teve essa dor de dente, quais são as condições médicas desse paciente, o que é que transcorreu até ele chegar no hospital, qual é a história odontológica, se ele já fez, por exemplo, uma extração, se ele já iniciou um tratamento endodôntico, se o dente estava doendo na semana passada, ele estava com odontologia, e aí você vai colher essa história, esse paciente chegou grave já no seu hospital. Quando ele chega grave, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a severidade dessa infecção, tá? O quão grave esse paciente está. Esse paciente, ele está grave, mas ele dá para ser tratado sem necessidade de, por exemplo, um UTI, ou esse paciente não está grave, ele pode ser tratado em casa. Feito isso, determinado isso, eu vou estabelecer um fluxograma de tratamento para esse paciente até a alta hospitalar dele, tá? Então, para a gente analisar primeiro a severidade, o primeiro ponto que a gente tem que ver é comprometimento de via aérea, localização anatômica da infecção, taxa de progressão e defesa do hospedeiro. Esses 4 pontos é que vão determinar para mim quão grave esse paciente está, certo? A primeira coisa que eu vou ver é o comprometimento de vias aéreas desse paciente. Quem já estudou a infecção, que leu sobre a história dos tratamentos das infecções maxilofaciais, deve lembrar da história da angina de Ludwig, em que os pacientes, no passado e até hoje, eles morriam muito mais por asfixia, daí meu nome angina, né, do que propriamente pelo choque séptico, propriamente pela infecção. Muitas vezes, o paciente, quando chega, ele chega aqui, ó, obeso, por exemplo, hipomobilidade cervical, todo esse comprometimento desses espaços submandibulares, submetonianos, isso compromete demais a via aérea do paciente. O que é que eu tenho que ver agora? Se o paciente está deglutindo, se ele tem dor ao deglutir, se ele tem dificuldade respiratória, que é a dispneia, tá? Se ele consegue falar normalmente, a alteração da voz do paciente é extremamente importante de verificar. Verifica a frequência respiratória desse paciente, se ele consegue falar, se ele está ofegante, se ele não consegue manter a via aérea, e verifica a postura desse paciente. Eu já tive o desprazer de receber alguns pacientes no hospital que sequer eu consegui colocar numa maca para examinar, porque o paciente não consegue deitar, porque ele já está com esse pescoço extremamente comprometido, ele já tem uma perda de via aérea bem considerável. Essa língua dele, quando ele desce, cai e ele não consegue respirar, ele não consegue ficar deitado, sequer para um exame físico. Muitas vezes, um paciente, quando chega grave, ele assume essa posição aqui, que a gente chama de tripoidal. Ele fica ali na ponta dos pés, né, com o tórax inclinado para frente, fica ali com um paninho na boca, porque ele não para de salivar em nenhum momento. É salivando, é saindo de secreção purulenta, a única posição que ele consegue respirar de forma mais confortável, tá? Então, avaliar essas vias aéreas do paciente é essencial. Outro ponto importante de via aérea é avaliar essa posição da língua. Muitas vezes o paciente tem tumefações, né, aumento de volumes sublinguais e provocando também edema na língua, e ele fica com essa protusão lingual. Vocês que estão estudando aí para uma futura residência, ou que já entraram, lembram lá das classificações de via aérea do Malaparte, né?
E você lembram que uma língua desse jeito, uma língua protuída desse jeito, demasiado desse jeito, é extremamente difícil de manter a via aérea desse paciente. Então, ele sente muita dificuldade ao deitar, né? Ele não consegue ter um conforto respiratório, tá? Então, primeiro ponto de severidade é comprometimento de via aérea desse paciente. É verificar se esse paciente consegue estar eupneico, né, com frequência e profundidade respiratórias normais, ou se ele está dispneico, com frequência, profundidade respiratórias anormais e saturando menos do que deveria, tá? Feito isso, próximo passo para a gente avaliar a severidade é o comprometimento desses espaços faciais. Vejam, se eu tenho um abscesso e está lá localizado num vestíbulo do primeiro molar superior, é lógico que dificilmente esse abscesso vai transformar isso num paciente grave, vai ser traduzido na gravidade do paciente, né? Geralmente, esses abscessos dentoalveolares localizados, eles não precisam nem de antibiótico, esses mais crônicos, né? Faz a drenagem, faz o tratamento do dente, seja endodôntico ou seja a extração, resolveu o problema. Então, lógico que, à medida que eu tenho espaços maiores sendo comprometidos, eu tenho espaços que comprometem vias aéreas, eu tenho um aumento da gravidade desses pacientes. Então, os espaços que eu vou ter um alto risco são faríngeo lateral, retrofaríngeo, pré-traqueal, o danger space, o espaço 4, lá por trás do retrofaríngeo, e o mediastino. Chegou o paciente com comprometimento desses espaços, você já considera esse paciente com risco de via aérea, com risco de comprometimento de estruturas vitais vasculonervosas, né? O abscesso também intracraniano, vasculonervosas, e você considera... Só um segundo, pronto. E você considera ele um paciente bem mais grave, tá? Olha, olhei para o meu paciente, dificuldade respiratória, dispneia, e ele tem um desses espaços comprometidos, liga o sinal de alerta, porque você vai ter que agir com muita urgência. Você não pode perder tempo nesse tipo de paciente, porque senão ele vai a óbito, tá? Outro ponto importantíssimo é a taxa de progressão, né? Às vezes o paciente vai contar para vocês a história lá, o acompanhante às vezes conta que o cara já passou em 5, 6 dentistas, já passou em hospital, já prescreveram benzetacil para ele em 2 outros hospitais, e o cara, quando chegou para você, estava ali com um abscessozinho localizado no espaço bucal. Outros casos, o cara vai estar em casa, 2, 3 dias depois ele já chega no hospital com necessidade de intervenção urgente. Isso aí vai determinar também a gravidade. Isso aí significa duas coisas. Ou minhas defesas do hospedeiro, as defesas do paciente estão extremamente comprometidas, ou essas bactérias que estão infectando o paciente, provocando a doença no paciente, elas estão extremamente virulentas, tá? Geralmente os dois estão associados, né? Então essa taxa de progressão é extremamente importante. Meu paciente chegou, eu verifiquei via aérea, eu verifiquei taxa de progressão, eu verifiquei quais os espaços estão comprometidos, eu preciso agora fazer os meus exames de imagem para definir o que é que eu vou fazer. Vejam, tradicionalmente, né, as radiografias simples, elas eram muito utilizadas para você determinar essa infecção. Apesar que elas estão extremamente subjetivas e difíceis. Eu me lembro que a gente tinha até uma tabelinha, quando estivesse na altura de C1, 10 milímetros, na altura de C7, 20 milímetros, você teria comprometimento daquele espaço, né? Nessas espessuras aqui desse tecido pré-vertebral, tá? Mas isso é muito subjetivo, isso não indica muita coisa para você. Outros exames utilizados frequentemente eram as radiografias panorâmicas para você verificar qual é o dente que está comprometendo aquilo ali, já que a gente está tratando de infecções odontogênicas. Só que o paciente que chega grave, hoje em dia, vai para a tomografia, tá? Esqueçam radiografia, essas imagens são muito subjetivas, não ajudam em nada. Manda o paciente para a tomografia, porque você vai conseguir, na maioria das vezes, visualizar as lojas que estão comprometendo, tá, esses espaços teciduais, e você vai, com isso, planejar onde você vai precisar realizar essa drenagem,
Além disso, é extremamente importante, se o paciente tem comprometimento de via aérea, verificar, por exemplo, posição de traqueia, tá? Percebam que um paciente que tem um abscesso, um processo infeccioso aqui desse lado, ele está empurrando essa traqueia para o outro, tá? Quando ele faz isso, dificulta lá para o anestesista ou para o cirurgião geral, que a gente vai falar depois, dificulta o tratamento para manutenção de via aérea, tá? Determinou quais são os espaços que estão comprometidos, eu posso expandir um pouco mais esses meus exames de imagem quando indicado, para, por exemplo, verificar tórax do paciente. Aqui a gente tem um derrame pleural ou bilateral e um comprometimento de mediastino, que indicam mediastinite, e o paciente vai ter que passar por uma drenagem torácica. Então, o paciente chegou, pescoço lá, envolvido, você verifica no exame físico, às vezes o paciente está com eritema no pescoço, está com dificuldade respiratória, aproveita que ele já vai fazer uma tomografia de face, uma tomografia cervical, faz logo uma tomografia de tórax também, pede também do mediastino, porque vai ajudar. Se precisar intervir, intervém logo, tá? Frequentemente, em infecções mais graves, vocês vão achar isso aqui, infecções do mediastino e derrame pleural, geralmente bilateral, ok? Mas quando é que a gente vai pedir essas tomografias computadorizadas? Quando é que eu preciso solicitar isso aí? É claro que não é toda infecção que eu preciso de tomografia, e às vezes a gente perde tempo procurando fazer uma tomografia. E aí, nessa pesquisa do Christensen, ele achou dois achados físicos que indicavam que o paciente realizasse tomografia. O primeiro foi a perda do contorno mandibular, a perda da borda da mandíbula, quando o cirurgião não consegue mais determinar qual é a borda da mandíbula do paciente, por um aumento de volume, por edema, que ele não o pus, que ele não consegue sequer tocar nessa borda. E o segundo ponto é a abertura bucal, tá? Paciente que tem trismo e essa perda da borda da mandíbula, eles estão extremamente beneficiados de realização de tomografias computadorizadas de face, pescoço e às vezes do tórax, a depender da situação. É claro que, para justificar a tomografia, ela tem que ser benéfica em alguma coisa. Ela vai indicar um tempo de recuperação mais rápido, ela vai ajudar nisso, ela vai ajudar a exploração de espaços que não iam ser abordados. E aí, alguns outros pesquisadores, eles condenam essa sobreutilização das tomografias computadorizadas, alegando que se pede para tudo, se utiliza para tudo, e na maioria das vezes não vai acrescentar em nada no tratamento do paciente, tá? Para resolver esse problema, alguns outros realizaram um guideline, né, um fluxo para você validar essas imagens. O que é que eles perceberam? Que pacientes com trismo, disfagia ou dinofagia, alterações de voz, edema perorbital, inabilidade de palpar o bordo inferior da mandíbula, elevação do soalho bucal, dispneia, qualquer edema no pescoço e orofaringe, faça a tomografia desse paciente. Vai ser muito útil. Considerar também os pacientes imunocomprometidos, com febre, leucocitose, taquipneia, taquicardia e suspeita clínica de envolvimento desses espaços faciais cervicais profundos, tá? Tudo isso que se encaixar, paciente chegou grave, se encaixou, tomografia desse paciente, você vai ter uma segurança maior de abordar esses espaços, verificar desvio de traqueia, que é extremamente importante quando você precisa acessar uma via aérea cirúrgica, tá? E aí você vai conseguir determinar. Associado a isso, você pode solicitar, verificar se consegue ver até na tomografia ou fazer algum outro raio-x para verificar qual o dente que está causando aquilo ali, certo? Feitos os exames por imagem, ainda na defesa do hospedeiro, eu preciso fazer os meus exames laboratoriais. Ora, quando eu solicito exames laboratoriais de uma paciente, por exemplo, com essa taxa de infecção, veja que aqui espaços submandibulares, submetonianos e tórax dela estão comprometidos, eu espero um resultado que é a leucocitose.
né? A leucocitose com a neutrofilia bem expressa. Por que que isso acontece? Porque os neutrófilos, né, eles são as células que primeiro chegam para combater essa infecção, né? Quando o paciente está com infecção muito grave, a medula óssea do paciente começa a liberar neutrófilo de tudo quanto é jeito. Às vezes não dá nem para amadurecer esses neutrófilos, né? Então eles começam a soltar como metamielócitos, mielócitos ou promielócitos, começam a aparecer no sangue periférico, que é uma tentativa dessa medula óssea combater essa infecção, né? Não deu tempo da célula maturar. Ora, se eu tenho um paciente grave e eu tenho neutrofilia e eu tenho presença de metamielócitos, mielócitos e promielócitos, eu espero que o organismo dessa pessoa, o corpo dessa pessoa, o sistema imunológico dela está reconhecendo a infecção e está tentando debelar. É lógico, sem o auxílio do cirurgião e da farmacologia, talvez ela não consiga, o paciente morra, mas ela pelo menos está tentando reagir. É muito preocupante quando eu vejo um paciente como esse, tá? Grave como esse, e o paciente não tem sequer leucocitose, o paciente está com leucócito normal. Eu já tive um caso que o paciente veio a óbito, 23 anos, pós-exodontia de terceiro molar, feito num serviço particular. O paciente veio para o hospital com 3 dias de evolução. Ele realizou na sexta-feira a exodontia, na segunda-feira ele deu entrada no hospital, o pescoço todo comprometido, tórax todo comprometido, infecção gravíssima. Quando a gente solicitou os exames laboratoriais dele, ele apresentou 3.500 de leucócito. E aí, a situação fica muito mais grave, porque o corpo dele não está sequer reagindo. Esse paciente veio a óbito coisa de 5, 6 dias depois, né? E em nenhum momento ele apresentou leucocitose, então ele tinha uma imunossupressão bastante acentuada, apesar de ser um jovem que ninguém sabia de doença prévia, né, na família. Essa imunossupressão acende o sinalzinho de alerta, tá? Às vezes você vai encontrar infecções até mais leves, o paciente com leucócito mais de 30 mil, mais de 35 mil, que a gente chama de reação leucemoide, né? E aí você vai encontrar várias células imaturas, como essas de neutrófilos na corrente sanguínea, mas isso quer dizer que o corpo, o sistema imunológico está tentando reagir de alguma forma, tá? É melhor do que ele não trabalhar para isso. Além desses exames básicos de leucograma, é muito importante a gente verificar outras 2 coisas que dizem a respeito do tempo da gravidade do tempo que o paciente vai permanecer internado. O primeiro deles é uma proporção que a gente tem de neutrófilo linfócitos. Por exemplo, ó, aqui os neutrófilos, 16,4, e aqui embaixo o linfócito, 4,3. Essa relação entre os dois, tá? Vai me dar uma razão, e quanto maior for essa razão, principalmente se ela for acima de 4,65, isso quer dizer que aumenta o tempo de internamento do paciente, tá? Isso tem uma sensibilidade muito boa. Então, quando o paciente chega, infecção grave, solicitei leucograma, verifiquei que essa razão entre neutrófilo e linfócito é acima de 4,65, eu divido, né, o 16 ali pelo 4 que eu mostrei, eu vou ter uma expectativa de que esse paciente fique mais dias no hospital, que ele tenha um processo infeccioso mais grave, tá? Nos últimos anos também apareceu interesse muito grande pelo papel da proteína C reativa, né? Nessas infecções, a proteína C reativa é um marcador inflamatório. O que é que se percebeu? Que ela não consegue dizer quão grave a infecção é, mas que há uma correlação positiva entre a proteína C, os valores de proteína C reativa e o tempo de internamento do paciente, tá? Então, o paciente chegou, solicitou lá seu hemograma, veio o leucograma, solicitou lá a proteína C reativa, quanto mais alto tiver, mais esperado é que esse paciente passe internado, certo? É claro que, além desses exames laboratoriais, um paciente com infecção grave, ele tem que passar também por testes de cultura e de sensibilidade a antibiótico, antibiograma, né?
Isso é muito bem estabelecido na literatura, que infecções graves, infecções pós-operatórias, osteomielites, pacientes imunocomprometidos, pacientes que não respondem ao tratamento convencional, eles têm que ser submetidos a uma cultura e um antibiograma, tá? É claro que isso também vai ser feito lá na hora da cirurgia, né? Muito cuidado quando for colher, para fechar essa seringa, para não ter perda de bactérias anaeróbias, mas eu coloquei aqui já para a gente entender um pouquinho como é que isso pode ser feito, certo? Então, determinou o espaço, paciente com infecção grave, coleta material para mandar para a cultura e com antibiograma. Isso vai ser muito importante lá na frente, tá? Na dúvida, colete. É claro que leva isso aqui de 3 a 5 dias para estar pronto e você não vai esperar 5 dias para começar o tratamento do paciente, porque senão ele vai morrer antes de sair o resultado. Mas é essencial que você, assim que possível, você faça um tratamento direcionado, ok? Então, aí vamos para o tratamento clínico. O paciente, determinei a gravidade, fiz os exames laboratoriais, fiz o exame de imagem, eu agora preciso tratar esse paciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a hidratação desse paciente. Vejam, é frequente que o paciente com infecção grave, ele fique ali rodando, às vezes, em alguns outros hospitais, passando por dentista, fica em casa, e sequer ele se alimenta durante essa semana. Então, o paciente chega muitas vezes desidratado, né, e desnutrido, ele não consegue comer, dói quando ele engole, ele não consegue comer nada sólido, ele só consegue líquido ou líquido pastoso, com muita dificuldade, às vezes só bebe água porque não consegue engolir nada, e isso a gente tem que levar em consideração. Vejam que um processo infeccioso dessa magnitude, a gente tem um catabolismo acentuado. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa hidratação do meu paciente, tá? A regrinha básica, com um paciente em média mais ou menos 70 quilos, em média, é que eu tenho 100 ml por hora, por dia, tá? Para esse paciente. Cada grau acima de 37 que esse paciente tiver de febre, eu vou acrescentar 2,5 ml por quilo por dia. Então, só fazendo uma simulação para vocês entenderem, paciente com 39 graus de febre, ele precisa, no primeiro dia, de 2,2 litros e 750 ml de solução fisiológica. Pode ser só solução fisiológica? Não. Você tem que lembrar que esse paciente precisa de glicose, esse paciente precisa de carboidrato para queimar, porque ele não está ingerindo, tá? Quando esse paciente voltar a se alimentar, lembrar também que a necessidade diária de 30 calorias por quilo por dia, mas como ele também tem esse processo catabólico, acrescenta 60% a mais disso aí, que você vai conseguir um bom resultado, tá? Então, hidrate bem esse paciente, reponha as calorias desse paciente. Se o paciente tiver dieta zero há muito tempo, reponha a glicose desse paciente. Você pode fazer solução fisiológica com glicose hipertônica, 25%, 50%, 1 ou 2 ampolas, dependendo do caso, ou você pode fazer uma solução glicofisiológica, que também ajuda a repor essas calorias, mas é importante perceber que o paciente entra em um processo de choque séptico, né? Ele entra em um processo de destruição celular, né? De alterações de metabolismo celular, de formação de ATP, e ele está num processo de catabolização enorme. Então, ele tem que ter essa reposição hidroeletrolítica e nutricional para poder evoluir adequadamente. É claro, o paciente saiu da bucomaticilo, está grave, a gente cuidou dele inicialmente, é lógico que quem vai fazer isso é o pessoal da unidade de terapia intensiva da UTI, né, que vai ter todos esses cuidados, aí eles têm todos esses cálculos de aporte nutricional, de ganhos de calorias e de hidratação também nesses pacientes, né, aí sai da nossa precisão, mas é bom a gente ter conhecimento, tá? Segundo ponto do tratamento clínico é o uso de antibiótico. E aqui eu acho que é um dos grandes problemas da odontologia, o uso de antibiótico, sabe? A gente usa de forma muito errada e a gente usa de uma forma que não é para usar desnecessária. Vou dar alguns exemplos clássicos, por exemplo. O paciente chega com abscesso submandibular e ele vai para um posto de saúde qualquer, chega lá e ele toma penicilina G-besatina. Aí toma uma injeção, toma 2, vai para casa. É lógico que ele não vai melhorar.
é evidente que ele não vai melhorar. Qualquer pessoa que tenha lido um livro de farmacologia na vida, ele sabe que as penicilinas G benzatinas não alcançam concentração inibitória mínima para tratar uma infecção aguda. Nenhuma foi feita para isso. Ela foi feita para tratar febre reumática e sífilis. Não foi feita para isso, tá? Então, começa daí essas falhas, né? O outro ponto que começa a falha é ficar passando antibiótico para esse paciente e trocando de instante sem saber o que fazer. Manda para um serviço e resolve. Olha, o ponto-chave de um tratamento de infecção é que antibiótico é adjuvante. Vocês imaginem antes da era do antibiótico, um paciente que tinha uma angina, por exemplo. Né? Se o antibiótico fosse o principal, nós teríamos 100% de mortalidade. E nós não tínhamos 100% de mortalidade, não tínhamos porque alguém ia lá, drenava, tirava o dente e o paciente melhorava. É claro e é evidente que os antibióticos são uma ajuda tremenda, né? São uma mão na roda para qualquer situação e eles ajudam demais. Mas tem que parar de pensar que tratamento de infecção é antibiótico terapia. Não é. Tratamento de infecção é cirúrgico, tá? Então, ó, quando eu tenho o meu paciente internado, eu tenho algumas opções. Isso também é outro ponto, porque a variação desses antibióticos ela é tremenda. Então, olha, o que é que eu vou cair? Ampicilina de sulbactam, né? Essa é a forma intravenosa da amoxicilina com clavulanato. Aqui no Brasil a gente não tem amoxicilina com clavulanato, ela pode ser intravenoso, né, parenteral. Então ela é substituída por ampicilina de sulbactam. Para quem não conhece, o sulbactam também é um beta-lactâmico, né? Age do mesmo jeito do clavulanato. A clindamicina, terceira ou quarta geração do fluoroquinolona, especificamente o moxifloxacino, que é a quarta geração, tá? Ciprofloxacino, norfloxacino, todos esses também podem ser utilizados. Vejam, que a gente cai num ponto que não precisa inventar muito. É claro que, se eu pegar os tipos de infecções faciais, eu vou ter micro-organismos diferentes nessas condições, né? Desde osteomielite, fasciite, até uma celulite facial como erisipela, eu vou ter tipos de micro-organismos diferentes e eu posso lançar mão de antibióticos diferentes, tá? Mas, na grande maioria das vezes, eu consigo resolver isso com penicilinas. As mesmas penicilinas que são utilizadas há 70, 80 anos para infecções acima do mediastino, elas continuam sendo utilizadas até hoje. É claro que eu não vou utilizar uma penicilina GK, né? Eu vou utilizar uma aminopenicilina de espectro maior, e geralmente, como eu estou tratando de infecções graves, eu vou associar um beta-lactâmico para combater essas bactérias que são resistentes já, que produzem penicilinases, certo? Em casos, por exemplo, de fasciites necrosantes, você vai ter já uma associação muito maior de antibióticos de amplo espectro, carbapenem, vancomicina, daptomicina, né? Porque você vai ter micro-organismos mais resistentes, vai ter uma infecção polimicrobiana e aí você vai precisar de uma associação maior de antibiótico. Então, vejam, o paciente chegou, eu tenho que iniciar um antibiótico. Eu não posso esperar a cultura ficar pronta, né? Qual é o antibiótico que eu vou iniciar? Penicilina com sulbactam. Vejam que esse tratamento de antibiótico, essa pesquisa do ZIRC, antibióticos sistêmicos empíricos de pacientes com infecção odontogênica severas hospitalizados, ele provou que a ampicilina de sulbactam resolve grande parte dos casos, ajuda em grande parte dos casos. Saiu o resultado da cultura, saiu o resultado do antibiograma, se for necessário, você muda, tá? Você pode utilizar clindamicina? Pode. Eu posso, por exemplo, sabendo que eu tenho infecção anaeróbia, associar ampicilina, sulbactam a metronidazol? Pode. Você pode associar ampicilina, sulbactam, metronidazol e gentamicina, que é um aminoglicosídeo, vai pegar ali bactérias bacilos gram-positivos anaeróbios? Sim, pode. Né? Posso associar clinda com metronidazol? Pode. Ceftriaxona com metronidazol? Pode. Tá? Ceftriaxona, cefalosporina terceira geração, vai funcionar muito bem para gram negativo, a clindamicina funcionaria bem para gram positivo, e aí eles combinam junto, tá? Então, essas associações são úteis, mas na maioria das vezes eu consigo resultado
com penicilinas, que são drogas que provocam menos reações adversas, são drogas baratas e drogas que funcionam muitíssimo bem, tá? Então não precisa dessa invenção toda de uso de antibiótico. Esse artigo aqui do Martins, ele é muito bom, tá? É excelente esse artigo. Ele é do Journal of Maxillofacial Surgery, e ele pergunta isso: qual é o melhor antibiótico para infecções odontogênicas? E o resultado dele é o que a gente já sabe na prática, né? Todos. Qualquer um que você passar, ele é suficiente. Qualquer um que você passar, ele vai ser adequado. Logicamente, depois que for guiado por cultura e sensibilidade, você pode trocar o antibiótico, mas o que importa é que você faça a drenagem e remoção da causa da infecção, tá? E aí todos os antibióticos testados vão ser igualmente efetivos, tá? Então, antibiótico é adjuvante, um excelente, maravilhoso, mudou a história da humanidade, né? Mudou a história da ciência, mas ainda é um adjuvante no tratamento, principalmente dessas infecções mais severas, tá? E aí nós chegamos na parte do tratamento cirúrgico, né? Vejam, tratei meu paciente, indiquei a cirurgia para ele. Quando é que a gente vai fazer essa cirurgia? Quando é que vai ser necessário fazer essa cirurgia? Eu tenho visto muitas discussões de quando é que deve ser aberta essas infecções, né? Se ela ainda na fase de celulite, se ela só quando formar abscesso e ponto de flutuação. Esse artigo do Aziz do Chant, ele é muito bom, ele é do Oral Maxillofacial Surgery Clinics North America, já tem alguns anos, em que ele discute exatamente isso. Eu preciso esperar formar ponto de flutuação para abrir? E a resposta é muito simples: não. E por que não? Porque muitas vezes o paciente chega com um processo externo que é clinicamente uma celulite. Você olha para ele, você verifica o pescoço dele, você verifica os espaços supraioides dele, e aquilo ali parece celulite, endurecido, avermelhado, difuso, todas aquelas definições que você já sabe celulite. Mas quando você vai ver internamente, lá nos espaços mais profundos do pescoço, o paciente tem formação de abscesso lá dentro, tá? Os que advogam a drenagem precoce, eles alegam que somente a drenagem, descomprimindo os tecidos, levando oxigênio para aqueles tecidos, descomprimindo as lojas, né, procurando lojas de abscesso em tecidos mais profundos. Só isso, e mais a instalação de um dreno, já promoveria uma melhora da infecção. Eu, particularmente, tá, é uma opinião pessoal, baseada no que eu estudei, no que eu vivo, no que eu trabalho, eu prefiro drenar o quanto antes. Eu não espero essa formação de abscesso, esse ponto de flutuação para drenar. Eu já tive paciente, por exemplo, que chegou com angina endurecida, difusa, espinéico, paciente conseguia se deitar, taquipneico, com febre. Quando eu drenei esse paciente como se fosse um abscesso normal, uma angina normal, submentoniano, sublingual, submandibular bilateral, e 2 dias depois esse paciente já estava caminhando pelo hospital, se recuperando muito bem, mesmo tendo saído, assim, 2 ml depois, porque foi o que eu achei. Mas essa descompressão dos tecidos ajudou bastante, e logicamente tem removendo a causa também, tá? Então, quanto mais cedo for, melhor, tá? Vamos falar agora de algumas infecções graves, como a angina de Ludwig, tá? Que vocês sabem que, por definição, só é angina o que compromete bilateralmente os espaços submandibular e sublingual, mais o submentoniano. Só isso é considerado angina. Se você tem só de um lado, ela não é angina, certo? E ela foi descrita, como eu já falei, porque ela dá essa sensação de asfixia no paciente. O paciente tem realmente dificuldade de respirar, tem dificuldade de deglutir, tem dificuldade de falar. Frequentemente, esse paciente vai chegar dessa forma aqui, tá? E aí eu tenho garantia via aérea desse paciente. Vejam, percebam que pelos pescoços desse paciente, pela dificuldade de mobilidade cervical, pelo trismo que esse paciente tem, esse tipo de intubação endotraqueal, seja por via oral, seja por via nasal, ele é extremamente difícil de fazer. Ele não só é difícil, como ele também pode ser arriscado, porque durante essa intubação, o abscesso pode romper para a cavidade bucal, o paciente aspirar isso aí.
Se ele aspira, ele pode ter uma pneumonia por aspiração, tá? Porque ele está aspirando pus ácido, e ele desenvolve depois, aí ele morre porque o abscesso rompeu, ele aspirou, e ele morre por uma pneumonia. Então, esse tipo de intubação exige muita experiência do anestesista, exige todo um preparo de um material disponível, e tem que ter muito cuidado para que você consiga intubar esse paciente, para não deprimir a respiração desse paciente, fazer relaxante muscular, fazer propofol, fazer ketamina, e depois não conseguir intubar esse paciente, porque você tem desvio de traqueia, você pode ter tumefações, aumento de volumes em tecido, por exemplo, parafaríngeo, né? Você pode ter lá nos pilares amidalianos aumento de volume, dificultando a intubação. Você pode ter edema de língua, então tem que ter muito cuidado, tá? Qual a opção para isso aqui? Traqueostomia. É abrir o pescoço mesmo do paciente e fixar um tubo. Na dúvida, estou na dúvida do que é que eu faço. Não sei se vai dar certo entubar. Faz traqueostomia. Intuba esse paciente por via cirúrgica, tá? Abre a traqueia desse paciente. Lembrando que tem que tomar cuidado com desvios de traqueias, né? Que às vezes é bem complicado de acessar, né? Às vezes dificulta bastante, mas é melhor garantir uma via aérea prévia, fácil de conseguir, do que ficar tentando entubar esse paciente sem sucesso, tá? Existe, logicamente, uma alternativa muito boa à traqueostomia, para não precisar fazer outra ferida cirúrgica no pescoço do paciente, que é a intubação por um broncofibroscópio, tá? Esse aparelho é um endoscópio, que o anestesista vai ver lá a via aérea do paciente aqui por cima, as cordas vocais do paciente, ele adapta o tubo endotraqueal aqui, e aí ele consegue passar com mais fácil. Aí é muito útil em paciente que não abre a boca, ou que tem aquela hipomobilidade cervical, tá? Se esse aparelho estiver disponível nos hospitais, ele vai livrar muita gente da traqueostomia. E aí, feito isso, a gente vai para a drenagem, né? A drenagem aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ó, um acesso submandibular. Na pele, passo aí os tecidos celulares subcutâneos. Isso foi eu fazendo, mas quem estava me auxiliando era o instrumentador, aí vocês perdoem, porque vai ficar um pouco sujo o tempo. E aí eu vou com a divulsão romba, tá? Passando pelos tecidos, alcanço o platisma, e aí eu trespasso esse platisma através de uma divulsão romba, tá? Depois eu vou falar de outras formas de drenagem, até chegar na loja cirúrgica, na loja da infecção, e aí eu consigo a drenagem desse abscesso. Vocês já vão ver que eu estou divulsionando, e aí eu cheguei lá. Aí o abscesso vai vir, impus a vintonia. Tá? Imagina se isso estoura para dentro da boca. Ó. Aí, agora, nesse outro ponto, claro que o paciente já está sob anestesia geral, eu vou explorar os outros espaços, né? Ninguém vai colocar o paciente na anestesia geral, dar um piquezinho e sair. Não. Já está ali, explora tudo, ó. Bastante retração purulenta. Essa paciente aí que eu estou drenando, a história dela é a seguinte: 12 anos de idade, teve dor de dente, foi para o dentista disse que não poderia extrair. Aí, ó, fazendo divulsão romba com o dedo, disse não poderia extrair, passou anti-inflamatório e mandou para casa. Aí ela continuou com dor, foi em outro, passou antibiótico e mandou para casa. E aí ela chegou com esse abscesso já para a gente. Né? Então vejam que se ela tivesse tratado o dente lá atrás, isso não teria acontecido, né? Não necessitava disso tudo. Okay? Pronto, feita a drenagem aí. E é importante, ó, nessa hora, como eu estava falando, comunicar os espaços. Então, eu tenho um acesso aqui submentoniano e um acesso submandibular, que era aquele que eu estava drenando. Não só drenei o espaço bucal submandibular aqui dela, que era o que estava comprometido, e o submentoniano aqui, tá? Indo também, trespassando aqui o miloioide para ir para o sublingual. Eu sei que o sublingual... eu sei que o miloioide lá por trás, ele é comunicado submandibular para o sublingual, mas às vezes é importante criar via de drenagens mais anterior, tá? Seja pelo espaço submandibular,
seja por espaço submetoniano. Então, eu sempre passo, vou até a mucosa sublingual, né, e divulsiono todos aqueles tecidos para poder abrir tudo. E aqui eu costumo comunicar submandibular com submetoniano, por exemplo, para abrir tudo e aí tratar essa infecção adequadamente. E aí, o paciente tem os drenos de Penrose instalado no caso de angina. Vejam, drenagem bilateral do submandibular, logicamente, aqui eu também subo para o sublingual, submetoniano, e aí eu também subo para o sublingual e comunico esses espaços um com o outro, tá? Esses drenos, se eu quiser, podem passar de um ponto para o outro. Por muito tempo, advocou-se o uso de drenos rígidos para você lavar esse tipo de infecção, tá? Para você ficar irrigando com antibiótico, ou você ficar só lavando com soro fisiológico, mas em algumas pesquisas recentes não conseguiram mostrar benefício nesse tipo de abordagem. Então, hoje eu só utilizo basicamente o dreno de Penrose, que é esse dreno flexível aqui, e vai cada um dos drenos em um dos espaços que eu drenei, tá? Eu coloco um dreno no submandibular, coloco outro às vezes no faringe lateral, se for o caso, no submetoniano, vai outro pro lingual, não tenho pena de colocar o dreno não, certo? Esses pontinhos aqui é só para estabilizar o dreno, porque às vezes quando você vai fazer o curativo, o coágulo, né, algum sangramento, o pus que está ali na gase, puxa o dreno para fora antes de sair. Outra coisa que a gente fazia muito antes era de mobilizar esse dreno. Eu lembro quando eu estava na residência, todo dia a gente ia lá e ia puxando um pouquinho esse dreno, todo dia puxando um pouco esse dreno, até chegar o dia de sair. Não faz mais isso, não tem necessidade, não foi provado o benefício, então esse dreno fica aí em média de 3 a 5 dias, né? Geralmente advoga-se que até que haja a saída da secreção pirulenta, você pode deixar o dreno, mas a média é essa, de 3 a 5 dias você já pode remover, né? E aí você tira logo de vez e deixa a ferida aberta, cicatrizando por segunda intenção, tá? Pronto, fiz a minha drenagem, explorei os meus espaços. A pergunta é, eu devo extrair agora o dente ou não? Esse dente deve ser extraído? Esse é outro ponto que eu acho que é muito problemático, porque existiu essa história na odontologia que não pode extrair o dente com infecção, tá? Eu não sei por que essa história surgiu, por que isso se criou, mas isso não faz o menor sentido, né? Se o dente é o que está causando o meu processo infeccioso, eu tenho que tirar aquele dente. Eu posso fazer antibiótico profilaxia, eu posso fazer antibioterapia, eu posso tratar, posso me cercar de alguns cuidados, como também da drenagem, mas eu tenho que tirar aquele dente. Não faz o menor sentido, tá? Em outra pesquisa, aqui era do Piecult, e aqui era outra pesquisa também do Igor Minartz, que eles perguntam isso. E esse estudo clínico mostra que a extração do dente que está causando a infecção promove uma resolução mais rápida clínica e biológica dessa infecção. Então não faz o menor sentido. Eu estou com um abscesso, até para quem faz odontologia na clínica, eu estou com um abscesso. O dente não dá para fazer tratamento endodôntico, é exodontia e drenagem do abscesso. É claro que infecções graves, como angina, eles contraindicam um tratamento endodôntico, tá? Mesmo que você possa fazer, não é indicado. A indicação é exodontia, ok? Dá para aproveitar e fazer. Não importa, vai ser exodontia, certo? E aí, quanto tempo esse antibiótico vai passar depois do tratamento cirúrgico? Depende da evolução do paciente, né? De como que esse paciente vai responder com febre, com leucocitose, como vai a resposta desse paciente. Nesse estudo do Botry, ele percebeu que o uso adicional de antibiótico não é benéfico, tá? Eu não estou dizendo que é para suspender um antibiótico, eu não acho que é para suspender e eu não suspendo. Ainda mantenho mais alguns dias, pelo menos que o paciente não tenha febre, não tenha leucocitose. Mas ele mostra aqui que não há um benefício, em caso de pesquisa, desde que você tenha feito incisão e drenagem e você tenha feito a remoção da causa do processo infeccioso. Feito isso, você vai precisar menos de antibiótico, tá? Outro caso interessante para a gente ver é o caso das fasciites necrosantes. As fasciites necrosantes é popularmente conhecida como aquelas bactérias comedoras de carne, né, que são os streptococcus do grupo A, beta-hemolíticos, né, que provocam essa necrose desse tecido superficial, bem importante. Mostrando o caso dessa moça que a gente atendeu aqui no Hospital de Urgência de Sergipe, que ela chegou para a gente já com história de muito tempo de infecção.
ela foi para um hospital regional. O caso dela não é de infecção odontogênica, é de abscesso periamidaliano, tá? Peritonsilar. Ela começou com amidalite, foi para o hospital, prescreveram injeção para ela, mandaram para casa. Ela desenvolveu o abscesso, foi para o hospital, prescreveram antibiótico para casa. E ela passou 2 semanas nisso. Quando ela chegou para a gente lá no hospital, ela já se encontrava com esse quadro aqui, ó. Essa necrose na região peitoral dela. Ela estava falando, ela não estava com dispneia, ela estava conversando, mas você nota um eritema nessa área, e quando você palpa essa área aqui do pescoço dela, do lado direito, a gente nota uma alteração de consistência, tá? Então vejam esse vermelhidão que está no peito dela, tá? Nos seios dela, subindo aqui até a região cervical. Como o caso dela não era de um abscesso odontogênico, ela abria a boca, né? Os abscessos peritonsulares, eles não provocam trismo. E a grande sorte dela foi que esse abscesso peritonsilar, ele drenou espontâneo, tá? Ele abriu lá no pilar midaliano sozinho. Mas, como a doença já estava em evolução, né? Já tinha evoluído muito, a gente resolveu abrir o pescoço. E aí eu fiz uma incisãozinha submandibular, só para ver como é que estava essa questão do platisma dela, se eu tinha um platisma aí saudável, e aí, logicamente, não foi nenhuma surpresa, quando a gente abriu, esse platisma estava completamente necrosado. Feito isso, a gente partiu para uma cervicotomia, né, não só eu da bucomaxilo, mas também com a ajuda de um cirurgião plástico e um cirurgião vascular, e vocês percebam que a gente tem aqui toda uma necrose desse platisma, né? Essas infecções de fascites, elas vão ser nesses tecidos superficiais, provocando necrose de pele, tecido celular subcutâneo, e essas fáscias que recobrem o músculo, tá? Elas têm uma taxa aí de mortalidade que chega até a 20%. E a hora que ela desce para o tórax, que ela vira uma mediastinite, aí isso aí é raro os pacientes que conseguem escapar, tá? Então, eu tenho aqui a mediastinite, eu tenho aqui a fascite, essa necrose, e aí a gente vai ter que ir dissecando até encontrar tecido saudável. Aí a gente foi abrindo o pescoço, tudo isso aqui, ó, o platismo todo necrosado. Vejam a incisão inicial que eu tinha feito, tá? E aí foi abrindo esse pescoço todo, aqui o esternocleidomastoide, ok? Só para vocês localizarem aqui a incisão submandibular, depois foi tirada, mas aqui o peitoral, e aí a gente drenou todos esses espaços, e fez essa remoção até o seio dela. Até aqui embaixo tinha pus, tá? Pus aqui, pus por baixo do esternocleidomastoide, pus submandibular, pus faríngeo lateral, tudo isso aqui tinha pus. E então isso teve que ser tudo desbridado. No final da cirurgia ela estava dessa forma aí. E assim, a ferida fica aberta mesmo, tá? Essa ferida vai ficar aberta mesmo, vai cicatrizar por segunda intenção. Logicamente, quando melhorar. Essa moça, ela passou aí, foi para a UTI, logicamente. Uma semana depois na UTI, ela ainda começou a apresentar novas áreas de necrose. Foi feito outro desbridamento. Aqui já tinha sido removido os drenos, ó, do pescoço, tá vendo? Outro desbridamento e ela ficou assim. Então, essa foi a ferida que ela ficou aberta, né? Logicamente, era colocado aqui curativos especiais à base de alginato, tudo para ir protegendo. Mas notem que a musculatura dela dá para verificar bem, uma aula de anatomia bem interessante. Né? Outra preocupação que a gente tinha era com a contratura do pescoço dela, porque essa cicatriz que ia formar aqui poderia encurtar esse pescoço dela, diminuindo essa motilidade cervical. E aí ela passou quase 3 meses no hospital, tá? Ela passou quase 3 meses no hospital até isso aqui granular tudo, e depois ela fez curativos, ela fez, enxertos de pele, tirando das costas, e aí ela está de alta já está em casa, já está bem. Essa moça na época tinha 22 anos, tá? Outros espaços que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o espaço faríngeo lateral e o retrofaríngeo. Vejam, no faríngeo lateral a gente vai encontrar uma estrutura conjuntiva que chama-se bainha carotídea, tá? Essa bainha carotídea vai revestir a jugular interna, a carótida e o nervo vago. Esse revestimento dessa bainha carotídea, essa fáscia que reveste essas estruturas, geralmente é uma especialização da camada superficial da fáscia cervical profunda ou da pré-traqueal, que envolve todas essas estruturas. E de onde ela vai? Ela vem
O espaço faríngeo lateral vai lá da base do crânio e ele desce como se fosse um cone invertido até o tórax. Quando eu tenho infecção aí, comprometendo essas estruturas vasculares, eu posso ter um túnel, por assim se dizer, indo lá do crânio até o tórax e que o pus vai descer. Então, o pus chegou, faríngeo lateral, pegou bainha carotídea, ele inevitavelmente ele vai encontrar um caminho livre para descer. É claro que a gente fala de espaços faciais, ele não é um espaço, né? Não é um tubo descendo, mas são espaços potenciais em que o pus vai dissecando e vai descendo em direção ao tórax, tá? Além disso, o comprometimento desse espaço da bainha carotídea, você pode ter trombose da veia jugular, você pode ter erosão de carótida, você tem comprometimento do nervo vago. Alguns pacientes que a gente já teve com comprometimento de bainha carotídea tiveram alteração da voz, né, pela lesão do nervo vago, lesão do nervo laríngeo recorrente, que é ramo do vago, ficaram com a voz rouca, precisaram fazer fonoaudiologia depois de recuperados, tá? E o outro espaço que eu queria falar era o retrofaríngeo, que também age como um túnel. Então, esses pacientes vão ter, lá da base do crânio até o mediastino, um caminho livre para isso, para descer. No caso dos espaços retrofaríngeos, pela quantidade de estruturas vasculares e nervosas importantes, tenta-se fazer um tratamento só com antibiótico para ver se consegue resolver isso aí, tá? Se não for possível, vai ter que ir para drenagem. Aqui eu estou mostrando como foi feita uma drenagem do espaço faríngeo lateral, tá? Essa incisão que eu fiz foi relativamente pequena, às vezes você consegue fazer mais, ó. Entrei lá no submandibular, já foi saindo. Bastante pus. Divulsão dos espaços, ó, submandibular. E aí eu vou com a divulsão romba, com o dedo mesmo, lá no faríngeo lateral, ó. Meu dedo entra todinho. Ó. E aí eu vou com a divulsão romba, devido às estruturas importantes que a gente tem aí, tá? A gente vai com essa divulsão para poder você soltar esse espaço faríngeo lateral todinho. Se caso eu precisar ir para o espaço retrofaríngeo, eu tenho que abrir mais essa incisão e ir pela borda anterior do esternocleidomastoide, acima do ventre posterior do digástro, e aí eu vou com o dedo mesmo, secando, até chegar lá no processo espinhoso, tá? Função. Abrindo espaço para o dedo entrar, e aí... Ó, aí o dedo foi lá no espaço faríngeo lateral todinho. Olha lá o pusinho. Viu? Quando eu cheguei lá, o pus veio. Veio mais pus. Então é isso. Essa divulsão romba, né? Eu estou indo lá na borda medial do ramo da mandíbula. E aí, ó o pus todinho vindo, ó. Mesmo com a divulsão romba, tá? Aí é indicado uma divulsão com o dedo mesmo, uma divulsão romba com o dedo, para você ir nesses espaços e conseguir achar essas lojas que estão comprometendo, ok? Bastante pus ainda. E aí, claro, logicamente, para o paciente melhorar, a gente tem que explorar isso aí tudo, né? Aqui indo para frente, e aí pronto, está explorado. Tá? Em alguns casos, comprometimento de faringe lateral, que provoca mediastite, essas divulsões, elas têm que ser bem mais amplas, tá? Aí abre mesmo todo o pescoço, vai atrás de todas as lojas, isso é bem comum, às vezes, de acontecer, tá? Em casos em que eu tenho esse comprometimento, nesse caso, por exemplo, aqui dessa angina, você tem que divulsionar todo esse pescoço, e aí o cirurgião torácico, tá? Ele vai até divulsão romba, lá no mediastino, e às vezes até bilateral, né? Ele entra por um lado, entra pelas costelas de um lado, entra pelo outro, e ele encontra todo lá no mediastino, onde geralmente sai muito pus de lá também, porque como eu estou falando para vocês, é um túnel aberto até o tórax, né? E vejam como esses pacientes com mediastinite, eles são difíceis de tratar, né?
você acompanhando, por exemplo, temperatura corporal do paciente, contagem de leucócito, veja que esse paciente passou por 3 drenagens, né? Até o 12º dia por 3 drenagens. Alteração de antibiótico, né? Cultura, tudo, até ele receber alta com 38 dias. Então vejam que são pacientes complicados, difíceis de você manejar, né? Exige aí uma divulgação bem exploratória, abrir tudo mesmo, tá? E uma colaboração aí das outras especialidades para esse paciente conseguir sair bem, tá? Outro tipo de infecção agora ascendente são as infecções orbitais, né? E aí ela vai ter uma divisão muito simples, que vai determinar essa gravidade da infecção orbital. O que está na frente do septo orbital vai ser uma infecção mais tranquila de tratar, como é esse caso aqui. E a infecção que passa esse septo orbital e compromete lá o conteúdo da órbita, elas vão exigir um maior tempo de tratamento, um maior tempo de cuidado e também uma difusão maior para você atingir toda essa parte da órbita. Tem que ter cuidado nesses casos, porque essas infecções que atingem essa parte da órbita, atinge a veia orbital superior, veia orbital inferior, elas podem se transformar em trombose do seio cavernoso, tá? Trombose do seio cavernoso é um risco muito alto de morte do paciente, e quando não tem o risco alto de morte, você tem algumas sequelas que esse paciente pode ficar, né? O seio cavernoso é esse ponto de drenagem lá no crânio, né? Vai vir do crânio, e ele tem aí uma conexão muito próxima das artérias carótidas internas, né? Do ramo maxilar do trigêmeo e dos nervos oculomotor, troclear e abducente. Então, vejam que, nesse caso aqui, o paciente move o olho para um lado e está com oftalmoplegia, ele não mexe para o outro, isso por comprometimento desse seio cavernoso. É muito frequente o paciente também ter proptose, né, do olho, o olho ficar saltado para o lado para fora, tá? E ter esses nervos todos que eu falei, geralmente o abducente, que é o que tem um trajeto maior dentro do crânio, ele é o mais afetado. Hoje, é lógico que essa drenagem, se precisar, algum procedimento cirúrgico não é feito pela bucomaxila, é feito pela neurocirurgia, mas hoje existe algumas formas de tratamento de trombose de seio cavernoso associando antibióticos com heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, em que o clexane, né, conhecido como clexane, que você vai tentar tratar essas tromboses aí do seio cavernoso. Outro caso que a gente tem que lembrar de infecções ascendentes são os abscessos cerebrais provocados por infecções odontogênicas, tá? Nesses casos, às vezes até havia alguma discussão se era possível haver esses abscessos cerebrais por infecção odontogênica, mas sim, é possível. É lógico também que quem vai fazer essa drenagem intracraniana é o neurocirurgião, né? Mas aí o bucomaxilo vai ficar responsável por alguma drenagem de espaço mastigatório já acontecer e a remoção da causa também do dente afetado, tá? A gente tem percebido nos últimos anos um aumento nesses casos desses pacientes graves, né, chegando no hospital, com infecções odontogênicas cada vez mais graves. Os pacientes já chegam febres por mais de 40 graus, leucocitoses, reações leucemóides, uma dispneia, taquipneia, quadros bem acentuados, tá? Isso, acredito eu, que aconteça muito por uma falha no nosso sistema de saúde, né, seja desde a prevenção do cara ter tido cárie, né, porque se ele não teve cárie, ele não vai ter nunca uma infecção dessa, não por esse motivo, logicamente, e quando ele teve cárie, o sistema falhou porque não tratou essa cárie, não fez o tratamento endodôntico a tempo, ou não extraiu o dente a tempo, e aí o paciente desenvolveu abscesso, o sistema continua falhando, porque não trata adequadamente, e a gente sabe que essas infecções graves, elas têm um benefício muito grande de ser tratadas de forma precoce. Então, toda essa cadeia de falhas do nosso sistema de saúde acontece não só aqui, tá? Se a gente pegar artigos aí, ó, Austrália e do Reino Unido, da Finlândia, você vai achar problemas do mesmo jeito, tá? Você vai achar nos Estados Unidos, você vai achar no Reino Unido, vai achar na Europa, problemas do mesmo jeito. Por que é que o sistema falhou? Porque a hora que eu considero, por exemplo, um paciente chega com infecção dessa grave no hospital,
ele é muito mais caro com o sistema de saúde, né, do que aquele cara que deixou de fazer o canal, às vezes, meses atrás, né? Ele custa muito caro o sistema de saúde. E a gente tem percebido esse problema profissional nosso, né? Um problema nosso profissional, e um problema principalmente do nível cultural, econômico do nosso paciente, que às vezes não tem dinheiro para ir para o dentista, às vezes não tem dinheiro nem para ir pegar um ônibus e ir para o dentista, ou às vezes por condições culturais ou sociais, fica tomando medicações caseiras que não resolvem, e aí quando chega no hospital já chega numa situação que às vezes a gente infelizmente não tem nem o que fazer mais, né? Como já chegaram alguns pacientes que a gente sequer conseguiu intervir porque o paciente veio a óbito antes. Então aí fica uma reflexão se a gente está tratando esses pacientes de forma adequada, se a gente está utilizando antibióticos de forma adequada e o que é que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, tá? Eu agradeço mais uma vez o convite e a Mariana e a Tiffany, muito obrigado, eu fico muito feliz de participar. Se precisarem, podem contar comigo. Aí está meu e-mail, minhas redes sociais, quem quiser pode adicionar lá. E se precisarem, tiverem alguma dúvida, quiserem algum artigo desse que eu falei, podem entrar em contato pelo Instagram, que a gente conversa por lá. Que aula maravilhosa! Eu fiquei o tempo inteiro assistindo, geralmente, às vezes, com gravação da jornada, como eu tenho outras coisas para fazer, aí eu deixo gravando e falei, aí você começou a falar, eu falei, não, vou ter que assistir a aula inteira. Obrigado. Muito obrigada em nome da Tiffany, é uma honra para a gente ter aqui, né? E mais uma jornada, espero já estender aí essa presença em todas as jornadas que a gente vai fazer, né? Toda vez que a gente faz uma aula e você é uma palestrante, a gente recebe, assim, milhares de mensagens positivas. Que bom, eu fico muito feliz. E eu tinha certeza que ia ser incrível, né? Como eu falei, eu sou muito suspeita, eu sou muito puxa-saco do Hélio, né? O Hélio, assim, eu vou aproveitar esse momento aqui para falar, porque se hoje eu cheguei onde eu cheguei, foi graças a ele, né? O Hélio me acolheu de uma forma surreal. Enquanto várias pessoas falavam para mim, não vai dar certo, deixa de ser de lado, o Hélio chegava cansado no plantão, senta aqui, vamos abrir o iPad e vamos estudar. E ele estudava mesmo comigo. E brigava, e reclamava, só que me deu todas as oportunidades, né? O USE foi a minha grande escola, e sem você, sem o Alípio, sem o Marcelo, sem o Auremi, eu tenho certeza que a minha trajetória ela ia ser mais difícil. Mano, mas a gente só brilha com quem a gente se importa, né? É verdade. Né? Mas eu fico muito feliz, muito obrigado mesmo, e o mérito é todo seu, a gente só passa no caminho e anda junto. Mas pode contar comigo, eu prometo que da próxima eu consigo um vídeo maior, né? Não seja tão corrido. Mas eu entendo completamente. Muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz. Então, em meu nome, em nome da Tiffany, eu queria agradecer, né, por essa aula incrível e maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo pôde aproveitar bastante. Você acabou tirando até dúvidas minhas mesmo, né, como residente. Eventualmente, a gente sabe que infecções, o tratamento é absolutamente difícil. Recentemente, a gente chegou a perder um paciente de 23 anos também no hospital, por conta de uma infecção que virou uma mediastinite. Sim. Então, a gente tem que ficar bem atento a todo sinal e sintoma, né, porque são infecções absurdamente graves, né? E às vezes a gente fala em aula, o paciente pode vir a óbito, e aí as pessoas acham que isso é só para assustar, e não é, gente, né? Não é, e até, assim, é bom você falar isso, porque a gente fala os colegas, sabe? Essa semana, eu vi de um colega que a avaliação de uma gravidade de infecção era subjetiva, e não é. Eu mostrei para ele, é uma coisa objetiva, o paciente você tem que, tá na literatura, é só olhar aqueles critérios ali, você sabe, tá vindo caminho para ir para o hospital, não tem que estar perdendo tempo, passando antibiótico, mandando o cara para casa. Outro problema, assim, que eu vejo muito, é que todo mundo acha que o que trata infecção é antibiótico. Toda vez que eu converso com alguém sobre infecção, eu falo, não é antibiótico, quem debela a infecção é hospedeiro, o tratamento é remoção de fator etiológico. Exatamente. Aí você vai conversar com aquelas pessoas mais antigas que prescrevem bezetacil, você não consegue. Mas é importante para vocês que vão começar terem noção que o tratamento não é antibioterapia. Ela seria um tratamento acessório aí, né? Ela vai ajudar no tratamento. Então, eu achei fantástico, porque ficou muito claro isso, e eu acho muito importante.
às vezes a gente vem da faculdade com informação errada, né? Porque nossos professores são mais antigos, às vezes eles, né, não querem se atualizar mesmo. Então, acho que foi uma aula, assim, absurdamente rica de informações. Espero que vocês levem o que o Hélio falou aqui para a vida de vocês de residente, de profissionais, ou mesmo que não sejam residente, cirurgião dentista, que saiba tratar o paciente. Não esqueçam que antes da gente ser cirurgião bucomaxilo, nós somos dentistas. Então, a gente sempre precisa identificar o que o paciente tem. Isso, é sempre a gente tentar saber o porquê, né? Que a gente recebe a informação, ó, passa aí, sei lá, benzetacil, e a gente nos pergunta o porquê. Exatamente. Né? E aí eu acho que o ponto é esse, a gente sempre ser crítico e ir atrás de evidência científica. Muito obrigado, Mariana. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Podem contar comigo. Muito obrigada. Uma ótima noite para todo mundo. Um abraço a todos. Tchau.